Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula eu estarei fazendo uma análise de um circuito onde os resistores estão ligados em paralelo. Na aula anterior eu fiz uma análise para um circuito em que os resistores estavam ligados em série. Da mesma forma que eu utilizei 3 resistores para fazer a análise para o circuito série, eu vou usar 3 resistores para fazer uma análise em paralelo. Esse desenho aqui particularmente, ele está na forma mais simples para você já de cara identificar que esses resistores estão ligados em paralelo. Uma coisa que é importante ressaltar aqui é que você não pode ficar com a ideia de que o fato deles estarem desenhados em paralelo é que a ligação é paralelo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse desenho só está assim para simplificar. Mas em geral os resistores podem estar desenhados de qualquer forma e o que vai determinar se eles estão ligados em paralelo ou não são as suas extremidades. Observe o seguinte, essa extremidade do R1, essa extremidade do R2 e essa extremidade do R3, elas estão ligadas num ponto comum. Esse ponto comum aqui é chamado de nó. Um nó é o encontro de 2 ou mais fios. Lembrando que essas linhas em azul aqui, elas representam os fios que ligam os resistores na fonte e os resistores entre si. Então aqui você tem um nó onde as extremidades de R1, R2 e R3 estão conectadas e do outro lado você tem as extremidades de R1, R2 e R3, as outras extremidades deles, ligadas em um outro ponto comum, que é um outro nó. Isso caracteriza eletricamente eles estarem ligados em paralelo. Eu poderia ter desenhado os resistores de uma forma bem diferente aqui, como eu vou mostrar no final do vídeo. Um outro circuito que é diferente deste, visualmente, mas que as ligações continuam em paralelo. Só que como eu só quero fazer uma análise desse circuito, eu não estou interessado em complicar o desenho, embora os exercícios vão fazer isso. Nos problemas que você for resolver, em geral, os resistores são desenhados de forma a te confundir quanto à ligação que eles estão fazendo entre si. Nesse caso aqui eu não estou interessado nisso, mas eu vou mostrar isso ao fim da aula, como eu já falei antes. Então aqui neste nó, em cada nó eu acho interessante, o que eu faço para determinar se os resistores estão em série ou em paralelo, é colocar uma letra nos nós. Por exemplo, saindo aqui do ponto do terminal positivo da fonte, o fio é um fio ideal, então tem que lembrar, a resistência do fio é nula, então o potencial em qualquer ponto aqui do fio vai ser o mesmo. Então saindo aqui do terminal positivo, até chegar aqui no ponto onde os 3 resistores estão conectados, o potencial é o mesmo. E para caracterizar esse nó aqui, você põe uma letra, por exemplo, letra A, e automaticamente o potencial que você tem aqui será o mesmo em todos esses pontos aqui. Assim, você terá aqui, nessa extremidade do R1, potencial VA, aqui na extremidade do R2, também VA, e aqui na extremidade do R3, também VA. E aqui na fonte também é VA. Qualquer ponto, desde o terminal positivo da fonte até o início dos 3 resistores deste lado, o potencial é o mesmo, porque não tem nenhuma resistência aqui para quando a corrente elétrica passar, causar uma queda de tensão e mudar o potencial. Agora, depois dos resistores, se por eles passa a corrente, então ocorre uma queda de tensão. E o potencial após o resistor vai ser menor. Então, por exemplo, o potencial aqui, nessa outra extremidade do R1, ele vai ser menor que o potencial VA. Aqui embaixo eu vou colocar uma outra letra. Por exemplo, a letra B. Então aqui a gente tem VB, VB e VB. Ou seja, houve uma queda de tensão com a passagem da corrente e o potencial mudou. E para mim caracterizar isso, eu coloco uma letra no nó, neste nó aqui, diferente deste outro nó aqui de cima. Então eu tenho o potencial VB aqui e o potencial VA aqui em cima.
Este símbolo aqui, para quem não assistiu à aula anterior, eu expliquei, ele significa aterramento. Significa que este ponto aqui do circuito, ele tem potencial nulo, ou seja, VB igual a zero. Ele serve como referência. Qualquer medida de potencial ou de corrente do circuito precisa de uma referência, e essa é a referência. E ela é mais simples quando vale zero. Então, o aterramento aqui é útil para isso. É uma referência. Por quê? Repare que aqui eu tenho VB e aqui em cima VA. Essa diferença de potencial que a fonte fornece é de 12 volts. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, para VA, um valor de 24 volts. E para manter essa diferença de potencial de 12 volts, bastaria fazer VB igual a 12 volts. Assim eu teria 24 menos 12, que é igual a 12. Só que quando eu coloco esse símbolo aqui, eu forço esse potencial aqui ser nulo, porque assim eu tenho uma referência mais simples. Assim já é de cara o potencial do ponto aqui, ponto A, ou seja, VA, igual ao potencial que a fonte está informando aqui. Assim o VA é igual a 12 volts, enquanto que o VB é igual a zero. Voltando para o circuito, os resistores estão ligados em paralelo, uma vez que a diferença de potencial sobre eles é igual. Assim, essa diferença de potencial no R1, eu vou chamar ela de V1 a princípio. É uma seta curva que é geralmente indicada para representar uma queda de tensão. A mesma coisa aqui no R2, que eu vou chamar de V2. E a mesma coisa aqui no R3, que eu vou chamar de V3. Só que observe o seguinte, a diferença de potencial no resistor R1 é VA menos VB. No R2 é VA menos VB também. E no R3 é VA menos VB. Com isso, você determina de fato que eles estão em paralelo. Porque o desenho pode ser bem complexo, como eu já falei. Então aqui você tem que V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a VAB, que é igual a 12 menos 0, que é igual a 12 volts. Então a diferença de potencial em cada resistor desse vale 12 volts. Isso é um caso particular, porque eu não tenho uma resistência entre o terminal da fonte, positivo por exemplo, e o nó A, ou entre o terminal negativo da fonte e o nó B. Se houvesse uma resistência aqui ou aqui embaixo, isso não seria verdadeiro, porque aconteceria uma queda de tensão aqui e o potencial do ponto A seria menor que o do ponto do terminal positivo da fonte. Só que esse é um circuito mais simples possível. Então, neste caso aqui, como não tem nenhum resistor entre os nós e os terminais da fonte, então o potencial dos terminais é o mesmo dos nós. Agora, em termos de corrente elétrica, nós vamos ter uma corrente, uma vez que o circuito é fechado, tem condutores e tem os resistores. E essa corrente I, que eu estou colocando aqui como saindo do terminal positivo da fonte, vou estar sempre usando o sentido convencional da corrente, que é o sentido das cargas positivas, saindo do terminal positivo da fonte e voltando até o terminal negativo da fonte. Então essa corrente I, quando ela chega aqui nesse nó A, ela vai se dividir naturalmente, porque tem 3 caminhos para a corrente passar. Você pode imaginar isso aqui como sendo um tubo por onde passa a água, e aqui são outros 3 tubos que estão conectados nesse tubo, e consequentemente você vai ter um fluxo de água em cada tubo. Aqui você vai ter um fluxo de elétrons em cada fio, ou seja, em cada trecho deste daqui. Esses trechos, dentro do circuito, são chamados de ramos. Então aqui é um ramo, onde você tem um resistor R1, aqui é outro ramo, onde você tem um resistor R2, e aqui é um outro ramo, onde você tem um resistor R3. Então, para mim caracterizar a corrente que passa em cada ramo deste, eu vou usar um índice. Então aqui eu vou chamar de I1, porque é a corrente que passa pelo resistor R1. Depois ela vai chegar aqui embaixo.
Aqui a corrente que passa pelo resistor R2 eu vou chamar de I2, que também vai se encontrar aqui embaixo depois. E por fim aqui a corrente I3, que passa no resistor R3. Repare que a corrente foi dividida em 3 correntes, e depois as 3 correntes elas se somam e geram a corrente I novamente. E assim o circuito está fechado. Agora, como determinar essas correntes? I1, I2 e I3. O que eu vou fazer aqui agora, ou seja, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm diretamente em cada ramo deste. Só que isso só dá para ser feito quando você já conhece a diferença de potencial sobre o resistor. Em geral, isso não vai acontecer. Você vai ter no seu circuito outros resistores, numa associação mista, por exemplo, resistores em série e resistores em paralelo, e essa forma como eu vou resolver aqui diretamente não vai poder ser aplicada. Aí, nestes casos, você vai precisar primeiro calcular a resistência equivalente para depois determinar cada corrente em cada trecho. Nesse caso aqui, que é um caso particular, nós já sabemos a diferença de potencial em cima dos resistores, é informada a resistência de cada um, então é só aplicar a primeira lei de Ohm diretamente em cada ramo desse que você vai determinar a corrente diretamente. Por exemplo, a corrente I1 vai ser determinada da seguinte forma. Aplicando a primeira lei, V1 igual a R1 vezes I1. V1 é a diferença de potencial no resistor R1, que a gente já sabe que vale VAB, que é igual a 12 volts. E R1 é o resistor R1, que tem resistência de 2 ohms, e I1 é a corrente que eu estou procurando. Então, daqui, I1 fica V1 por R1, que é igual a 12 por 2, que é igual a 6 amperes. Agora, fazendo a mesma coisa nesse outro ramo aqui onde tem R2, V2 igual a R2 vezes I2. Então, I2 fica V2 por R2. V2 também vale 12 volts, mesma DDP, ou seja, VAB, está em paralelo com R1. Então, fica 12, só que por 3, porque R2 vale 3 ohms. Então, aqui a gente tem 4 amperes. E V3, que é igual a R3 vezes I3, vai ficar I3 igual a V3 por R3. V3 também igual a 12 volts. Então fica 12, só que R3 vale 6. Então nós temos 2 amperes. Então, aplicando a primeira lei direta, a primeira lei de Ohm, diretamente aqui, determina essas correntes de 1, 2 e 3. Lembrando, isso não é possível quando você tem outros resistores, por exemplo, resistores em série com os em paralelo. Você vai ter que determinar essa DDP para encontrar essa corrente. Então, o procedimento para resolver esse problema é outro, que eu vou estar fazendo na próxima aula. Continuando aqui a análise, nós já determinamos as correntes. Naturalmente, a corrente maior vai passar onde tem a menor resistência. É como se em R1 você tivesse aqui uma tubulação bem grossa, um cano bem grosso, ou seja, com uma seção transversal bem maior que a de R3, por exemplo. Aqui uma tubulação mais grossa, aqui uma tubulação mais fina. Tubulação mais fina passa menos água, tubulação mais grossa passa mais água. Aqui são condutores. Os fios são idênticos, mas as resistências aqui são diferentes. Então R1 aqui tem uma resistência baixa, vai passar uma corrente mais alta. No caso aqui 6 amperes. Já R3, que tem uma resistência mais alta, que é de 6 ohms, vai passar uma corrente mais baixa, que é de 2 amperes. E por fim, agora como determinar a corrente I, a corrente total aqui do circuito. É só olhar para um dos nós, o nó A ou o nó B. Repare que a corrente I chega e se divide em 3 correntes.
depois as três correntes se somam e geram a corrente I de novo. Então você pode escrever que a corrente I é igual à corrente I1 mais a corrente I2 mais a corrente I3. Uma vez que você já determinou as correntes I1, I2 e I3, basta somar elas. Então fica 6 mais 4 mais 2. Ou seja, 12 amperes. Então a corrente total é de 12 amperes. A gente vai ver na próxima aula que, quando você tem um circuito misto, primeiro você resolve a resistência equivalente, determina a corrente total, depois você volta para os circuitos intermediários e vai determinando as diferenças de potencial e as correntes em cada ramo. Mas isso fica para a próxima aula. Só para finalizar, como eu disse antes, os resistores podem estar desenhados de forma que fique bem complicado a análise. Só para ilustrar aqui, eu tenho 3 esquemas aqui, circuito 1, circuito 2 e circuito 3. Pode não parecer, mas os 3 circuitos aqui representam o mesmo circuito, que é o circuito que a gente acabou de resolver. Aqui está na forma que a gente resolveu. Aqui é um outro esquema, um outro desenho, só que esses resistores eles continuam em paralelo, eles apenas estão desenhados de uma forma a complicar a análise. E aqui uma outra forma simples também de desenhar, na horizontal. Aqui na vertical e aqui na horizontal. Aqui é fácil determinar, usando as letras, nos nós. Aqui eu tenho um encontro de 3 fios. Então eu dou uma letra, por exemplo, letra A. Saindo por aqui, eu chego num ponto de encontro. Mas repare que não tem resistência nenhuma nesse trecho. Então aqui é a mesma letra. Letra A. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Até aqui, letra A também. Agora, pelo lado de cá, também, letra A. Só que agora, quando a corrente elétrica passar pelo R4 aqui, vai causar uma queda de tensão. Então, o potencial deste outro lado aqui é menor que o potencial do ponto A. Para caracterizar isso, eu tenho que pôr outra letra. Na verdade, eu começo com as letras aqui na fonte. A, por exemplo, e B. Então, aqui embaixo, automaticamente é B. Fio sem resistência. Mesma letra. Continua por aqui. Fio sem resistência. Mesma letra. Aqui por cima também, sem resistência. Mesma letra. Agora é só você observar. O resistor R4, ele tem uma diferença de potencial nele, VA menos VB, ou seja, VAB. O R5 também tem VA menos VB. E o R6 também, VA menos VB. Ou seja, eles estão ligados em paralelo. Então, só colocando as letras nos nós e percorrendo os fios sem resistência, repetindo a mesma letra, você vai conseguir determinar a diferença de potencial nos resistores e verificar se eles estão em série ou em paralelo. Bom, espero que tenha gostado da aula. Obrigado por assistir e até a próxima.